Boa noite. E se eu lhes contar que a minha família conta uma história que é passada de geração em geração, datada do ano de 1500, na época das caravelas portuguesas, onde eles afirmam que o primeiro lobisomem surgiu no Brasil e era membro da minha família. Bem, essa história é quase como uma herança de família, que fala sobre um de nossos patriarcas, que veio numa caravela portuguesa, fugido da coroa inglesa. O seu nome era Louis. E o sobrenome, se não me engano, era Gueda. Ele vinha para as Índias, entre aspas, à procura de salvação da perseguição que sofria por parte da coroa inglesa, que o acusava de crimes de bruxaria, compactação com o demônio e outros crimes. Acontece que, de fato, a família toda relata que Louis era um grande mago em sua região, e através da magia ele curava e cuidava de pessoas. Porém, em uma certa ocasião, ele havia errado algumas coisas em um encanto de invocação de Nebérios. E fora do círculo mágico de proteção, ele acabou sendo amaldiçoado, com a maldição do que era descrito como cão da noite, e hoje chamamos de lobisomem. Após esse incidente, ele acabou perdendo o controle sobre si em público, numa apresentação de dança, num vilarejo próximo às províncias da capital portuguesa. E por conta das desavenças entre os dois impérios na época, ele não tinha para onde ir. Então, acabou pegando todas as suas economias e embarcando numa caravela que partiria em direção às Índias. E essa caravela veio parar no Brasil. O problema é que, pelo que parece, esse negócio de maldição passa de maneira hereditária. Só que não por herança aleatória, como doenças e patógenos, mas de uma maneira bem específica. Boa noite, eu me chamo Lúcio Guimarães. Sou um dos descendentes da família Gueda, que vieram nas caravelas portuguesas em 1500 para colonizar o Brasil. E o que vou relatar para vocês é sobre a herança genética da minha família. O meu avô estava em fase terminal. Ele foi acometido de um câncer de pulmão. Porém, todos nós estávamos satisfeitos, pois o meu avô havia de fato vivido muito. E ele já estava na casa dos 110 anos de idade. E até os seus 90 anos, ele era bem ativo. Caminhava, conversava e até andava a cavalo. Bem, ele era um velho duro na queda. Quando a minha família foi despedir do meu avô, ele parecia ser mal encarado. Sempre de chapéu preto, óculos escuros e um cigarro de palha na boca. Mas só quem conhece e convivia sabe bem que ele era uma pessoa totalmente diferente do que parecia. Ele era amável, educado e muito carinhoso. Quando chegamos em sua casa, ele estava sentado numa grande poltrona, dessas que inclinavam. Me aproximei, o abracei e ele começou a dizer: "Sente aqui, meu neto, que agora eu vou passar para você uma história, a maior herança dessa família. Um fardo que é pesado e doloroso, mas que também vai te ajudar a enxergar o mundo como você nunca viu. Eu vou lhe dar esse presente porque entre todos os meus netos, você é o mais forte." Eu sentia
que o meu avô estava se esvaindo. Sentia que ele estava nos deixando e só esperava a minha chegada para partir. Ele disse que queria me mostrar uma coisa. Então se levantou e pediu que eu o aguardasse. Enquanto isso, ele saiu caminhando em direção à mata local. A mata ficava a uns 100 metros de sua casa. E assim que ele chegou na mata, ele fez um sinal com a mão para que eu o acompanhasse. Já eram quase 6 da tarde, quando de fato consegui o acompanhar. Era uma clareira no meio da mata, com uma lagoa ao redor. E em volta da lagoa havia somente terra. Era como se tudo ali tivesse morrido. O meu avô, aquele velho duro na queda, tirou as suas roupas e começou a se contorcer. Eu, sem entender nada, corri em seu socorro. Mas quando cheguei a uns 5 metros dele, eu pude ver que não se tratava de um ataque e nem de uma crise. Era algo que sinceramente não dava para entender. Ele se contorcia e gemia de dor, seguido de um som como de ossos se quebrando. E ainda ali no chão, ele uivou bem alto. Os seus olhos tomaram um brilho alaranjado e os dentes sobressaltavam para fora da boca. Eu senti um arrepio e um calor correr pelo meu corpo. E um misto de medo e estado de transe hipnótico tomava conta de mim. De repente, o que antes era o meu avô, agora era uma criatura enorme, de pelos prateados como a lua. E mesmo com uma cara furiosa e de ódio, aquilo não me atacou. Pelo contrário, aquela coisa se pôs de pé e veio até mim e farejou ao meu redor, como se quisesse me contar algo. Eu fiquei ali estático, mas ao mesmo tempo eu fui tomado de uma curiosidade. Aquela criatura ali na minha frente, com toda certeza, era um lobisomem. Ele caminhava ao meu redor, sempre me encarando e me cheirando. E logo em seguida, ele foi caminhando em direção à lagoa. Bem, eu não sei porquê, mas eu o segui. E quando eu cheguei bem perto dele, ele se virou para mim novamente e me mordeu no braço. O sangue começou a escorrer. Eu me assustei e saí correndo em direção à nossa casa. Mas parecia que quanto mais eu corria, mais eu ficava longe. Não se passou muito tempo e eu senti uma frieza enorme no corpo, uma fraqueza e uma dor muito forte na nuca. Era como se uma pressão muito forte me deixasse incapaz de fugir. Acabei caindo no chão e a última coisa que vi foi aquilo chegar próximo a mim e me cheirar. E neste momento eu pensei que iria morrer. Na manhã seguinte, eu já acordei com o meu avô dentro de um caixão. Tentei explicar para as pessoas o que tinha acontecido na noite passada, mas por conta do velório, eu deixei esse assunto de mão. Bem, dias se passaram e as pessoas da família estavam estranhas comigo. Era como se eu tivesse feito algo de errado e eu não entendia o porquê. E quase um mês após o falecimento do meu avô, eu estava tranquilo e sentado na mesma poltrona que o meu avô ficava. E aquela era uma noite de lua cheia.
ouvi uma voz falando algo no meu ouvido, algo que eu não entendia. Então, eu senti de novo aquele calor e a pressão na nuca, uma vontade grande de vomitar e uma dor de dente enorme. Chamei a minha tia e contei para ela o que estava sentindo. Então, ela me levou na parte de baixo da casa, onde havia um porão. Me pôs sentado em uma cadeira e me pediu que eu relaxasse e ficasse tranquilo. Bem, eu apenas a obedeci. Na cadeira havia correntes grossas e reforçadas. E eu fiquei lá, todo acorrentado. Passei a sentir uma dor enorme, como se todos os meus ossos estivessem se quebrando. A dor de dente só piorava e parecia que os meus dentes iriam saltar para fora. Senti todo o meu corpo se contorcer. E naquela noite eu tive a minha primeira transformação. E desde então eu compreendi o que era a herança do meu avô. O fardo que é passado de maneira hereditária é aquela maldição. E o que ele me fez naquela noite foi me passar a sua responsabilidade. E daquele dia em diante, todas as noites de lua cheia, as minhas noites são assim, trancado e acorrentado em uma cadeira. Eu passo a ouvir vozes e sinto cheiros que eu jamais imaginaria sentir. E tudo isso que eu mencionei vai acontecendo até que eu me apague e não me lembre mais de nada. Bem, desde a noite em que o meu avô me mordeu na forma de lobisomem, eu passo a ter flashes de memória. Porém, não são memórias minhas. São memórias da minha família no período colonial. É como se junto daquela maldição também viesse as memórias de todos os meus antepassados. E pouco a pouco, essas memórias me vêm à mente. Recentemente, eu descobri que na noite que vi o meu avô virar lobisomem, eu mesmo o trouxe nos braços para casa. E que quando eu cheguei naquela noite, ele já estava morto. Pois o que o mantinha vivo era a maldição do lobisomem. Sei que a minha história parece meio absurda, mas posso jurar que é verdade. E só quem já passou por isso vai saber do que estou falando. Boa noite. Os soldados que retornam de guerras tendem a relatar traumas e coisas inimagináveis, coisas indescritíveis. A verdade é que a guerra faz com que as pessoas extravasem os seus piores lados, revelando assim os monstros que habitam dentro de si próprio. Bem, eu não fui diretamente para uma guerra propriamente dita, mas em 2009, na tragédia do Haiti, eu fiz parte das tropas do exército brasileiro que foram mandados para lá para auxiliar no controle de caos e reduzir a criminalidade. E acontece que lá eu acabei passando por péssimas experiências, vivenciando coisas inimagináveis e acabei aprendendo que o verdadeiro monstro é o próprio ser humano. Olá, Elite Oculta! Para proteger a minha identidade e de certa forma também proteger a minha família, eu prefiro aqui não mencionar nomes. Bem, tudo isso aconteceu na cidade de Porto Príncipe, capital do Haiti.
Era uma segunda-feira à noite, quando eu recebi um pedido de socorro de um morador local. E naquela ocasião, eu estava liderando um esquadrão. E por isso, eu ia guiando os homens na patrulha noturna. Um garoto de aproximadamente 12 anos me levou até uma vila ali próximo, onde encontrei uma mulher que estava toda machucada e arranhada. E ao questioná-la sobre quem tinha a ferido daquela forma, a moça entrou no loop, uma espécie de transe, em que ela começou a repetir o Salmo 21 da Bíblia e a gritar que o mal habitava naquela vila. A moça precisou ser dopada para dormir, e assim podemos controlar a situação. Bem, eu não sei o nome da mulher, e não tivemos muitas informações dos locais. Sabia apenas que algo estava errado, e dos poucos que falavam com a gente, a grande maioria falavam em demônios e uma força oculta que estava rondando ali há dias atrás. Até que chegamos no senhor, que disse que sabia do que se tratava. Ele contou que aquilo era sim algo sobrenatural, mas que nos mostraria onde encontrar aquela coisa. Mas que antes ele precisava nos contar do que de fato se tratava. É claro que ele e nenhum dali falava o português do Brasil. Eles, e uma grande maioria dali, falavam francês. E por conta disso, eu traduzi para poder relatar a vocês do que de fato se tratava. Ele contou que há muitos anos atrás, uma mulher que mora num setor pequeno, um pouco afastado, não podia ter filhos, pois ela havia feito um pacto com o demônio, e que em troca de um filho, ela serviria a um certo espírito. E para honrar o acordo, ela matou naquela noite uma criança que havia sequestrado do vilarejo. E quando os homens e a polícia apareceram para prender a mulher, a encontraram se banhando com o sangue e os restos humanos da criança, recém-morta por ela. Bem, a polícia ia prendê-la, quando na frente de todos, a mulher se transformou numa fera. Pelos cresciam em seu corpo, os seus olhos eram vermelhos e o seu corpo era semelhante a de um animal. Todos nós do esquadrão que atendemos àquela ocorrência seguramos o riso, enquanto o velho senhor nos mostrava a casa onde, segundo ele, encontraríamos o que machucou a moça. A mesma moça que havíamos atendido na ocorrência. Bem, se tratando ou não de maldição ou de um monstro folclórico, o nosso dever como força policial ativa ostensiva era de procurar os culpados e levá-los à justiça jurídica da região, para que fossem julgados e condenados segundo o tribunal cabível mais próximo. A casa que o senhor apontou era uma casinha antiga, aparentemente abandonada, e rodeada de um matagal, e nas paredes de casa, vários desenhos e figuras ocultas. E quando estávamos nos aproximando, o soldado que estava à frente do pelotão informou que havia visto uma movimentação na casa. E nós, com as lanternas acesas, nos dirigimos para dentro da casa. E assim, todos nós vimos ao fundo uma silhueta negra que parecia ser de um homem grande, de porte atlético. Então, eu comecei a falar. Senhor, aqui é o capitão da unidade de policiamento ostensiva da ONU. O senhor deve sair com as mãos para cima e se render. Caso contrário, vamos invadir a sua propriedade para averiguação. Temos uma denúncia de violência e tentativa de homicídio e precisamos averiguar. Aquela silhueta permanecia ali, imóvel, a nos observar. E como ele não se manifestava,
começamos a avançar em sua direção, na tentativa de o fazer se entregar. Bem, foi um de cada lado, eu pela frente e os demais ficaram no apoio com o carro, operando a metralhadora pesada e controlando a multidão de curiosos. Dentro da casa, um fedor terrível de carne podre, pedaços de roupa pelo chão e até uma carcaça de vaca aberta, com os restos de órgãos jogados por toda parte. E foi quando eu vi de pé na porta dos fundos aquela mesma silhueta. E quando apontei a lanterna, o que vi me fez tremer as pernas, pois ali, a 3 ou 4 metros de distância de mim, estava uma coisa grotesca que me olhava. A criatura tinha grandes olhos vermelhos e pelos por todo o corpo, orelhas grandes, e a criatura parecia estar de pé. Mas por conta dos joelhos que pareciam virados ao contrário e pela curvatura na coluna, aquilo parecia mais uma pessoa corcunda. Eu só consegui gritar por ajuda. A coisa saltou em cima de mim, me derrubando com as suas garras. E por incrível que pareça, aquela criatura rasgou meu colete à prova de balas, como se cortasse manteiga. Os homens atiravam na direção daquela coisa enquanto aquilo corria. E corria muito rápido. Mas os soldados conseguiram acertar alguns tiros na criatura, que caiu no chão grunhindo e se estribuchando. Aparentemente, aquilo havia sido atingido nas pernas. E eu estava ali ferido e perdendo muito sangue. Era como se os ferimentos daquelas garras me fizessem sangrar sem parar. Como se eu estivesse com uma hemorragia descontrolada. A criatura ainda tentou investir contra mim novamente. Mas antes disso, o esquadrão chegou enchendo aquilo de balas e o fazendo cair no chão. Aquela coisa ali estava, respirando ofegante como se estivesse em uma crise de asma. Mas ali adiante dos olhos de todos nós do esquadrão, aquela coisa foi voltando à forma humana. Os pelos e os dentes caíram. O sangue derramava de forma descontrolada, quase como eu. E ali, diante dos olhos de todos os homens do esquadrão, aquela coisa foi se transformando em uma mulher. Uma mulher de idade. Tinha aparentemente uns 70 anos. No dia seguinte, eu e o meu esquadrão registramos a ocorrência. E 2 semanas depois, fomos levados à corte marcial. E quase que imediatamente, fomos exonerados com desonra e mandados de volta para o Brasil. E já aqui, fomos submetidos e julgados por crimes de guerra, por matar um civil inocente. Bem, de 2 coisas eu sei. Uma é que nem de longe aquilo era um civil, e muito menos inocente. Mas para a justiça, somos um bando de soldados loucos e traumatizados pela guerra. Boa noite. Olá, vim contar o meu relato que aconteceu na casa da minha avó. Tudo começou quando eu estava morando na casa dela. Bem, eu nunca gostei de lá, pois era uma cidade pequena e parecia muito com uma roça. Mas depois de um tempo, eu acabei me acostumando a morar lá.
A minha avó sempre falava para eu não sair na quaresma. Bem, eu sempre obedecia a ela, mas não sabia o porquê. Mas um dia, quando estava quase chegando a quaresma, eu lembrei do que ela disse e fiquei curiosa para saber o porquê eu não podia sair de casa. E então eu perguntei a ela. Daí eu fiquei assustada com o que ela me respondeu. Ela me disse que muitas pessoas da região estavam comentando sobre um tal de lobisomem que atacava em toda noite de quaresma. Ela disse que ela nunca viu um, mas um amigo muito querido e próximo dela tinha sido morto por um lobisomem que vivia roubando as galinhas dele. Bem, quando a minha avó me contou toda essa história, eu acreditei e ainda fiquei com medo. Naquele mesmo dia, quando já era de tardezinha, a minha madrinha, que morava junto com a minha avó, disse que ia sair à noite com o namorado dela e que não sabia que horas ia voltar. Bem, era quaresma nesse dia e eu me lembrei das histórias da minha avó. A minha avó ficou uma fera com ela e falou que era perigoso. Mas a minha madrinha nem ligou e disse que ia sair mesmo assim. Então, já tarde da noite, a minha madrinha ainda não havia retornado para casa. A minha avó trancou a porta e escorou ela com uma madeira. Colocamos cadeados nas nossas janelas e depois fomos dormir. Bem, até aí tudo bem. Mas quando deu lá para as 3h15 da madrugada, começamos a escutar um barulho vindo da casa ao lado. A casa ficava em um terreno baldio e era abandonada. Bem, não era qualquer barulho. Era um barulho de rosnado forte e não era de cachorro. Fui no quarto da minha avó e ela já estava acordada. Disse à minha avó que eu estava com muito medo e ela pediu para que eu colocasse bastante perfume na minha janela, para assim aquela coisa, seja lá o que fosse que estivesse ali fora, não sentisse o meu cheiro. Fiz o que ela pediu e fui dormir. Bem, mas acontece que eu não consegui dormir. Fiquei deitada na cama de olhos abertos. E então escutei novamente aquele barulho. Porém, estava vindo do quintal. A minha gata de estimação começou a ficar brava e assustada. Daí, os rosnados foram se aproximando e o meu medo só aumentando. Foi quando percebi que a criatura estava cheirando a janela da minha avó. Eu ouvia a minha avó do quarto rezando. Depois, a criatura veio se aproximando da minha janela. Enquanto aquilo caminhava em passos pesados pelo lado de fora da casa, aquela coisa também rosnava. Eu fiquei quietinha e até prendi a respiração para ele não me ouvir. Depois de um tempo, os cachorros de rua começaram a latir. Aquela coisa pulou o muro e foi novamente para o terreno baldio. Bem, eu nunca passei tanto medo na minha vida. E eu sei apenas de uma coisa. Aquela criatura não era um cachorro normal. Porém, aquilo era algo sobrenatural. E como muitos gostam de dizer, aquela coisa com certeza era um lobisomem. Bem, não aconteceu nada com a minha madrinha, pois ela chegou em casa no outro dia bem cedo. Mas eu e a minha avó acreditamos que a sua desobediência
foi o que trouxe aquela criatura até a nossa casa. Afinal, era época de quaresma. Boa noite.